Wandi, muito boa tarde. Quais são as novidades a esta altura? Boa tarde. Boa tarde, Angélico. Boa tarde a todos os telespectadores. A segunda foi de vez e desta feita retomou então, ou seja, teve início o julgamento do caso Burla, 500 milhões de dólares, em que estão envolvidos cerca de 4 réus, nomeadamente José Filomeno dos Santos, também conhecido por Zeno, ex-PCA do Fundo Soberano, Walter Felipe, ex-governador do BNA. Está também envolvido Jorge Goldens, um empresário amigo de Zeno, e também o senhor António Samaria Manuel, ele que é um funcionário do BNA. Portanto, os réus começaram a ser julgados hoje, mas, entretanto, naturalmente, seguindo aquilo que é a ordem do julgamento, foi primeiro feita, ou seja, foi primeiro vista as questões prévias, depois foi feita a acusação e, seguida, o Ministério Público, ou seja, o Tribunal fez a sua pronúncia. Neste caso, os réus são acusados dos crimes de peculato, branqueamento de capitais, associação criminosa, abuso de poder e ainda tráfico de influência. Este julgamento, neste momento, decorre e está na fase da contestação. É uma fase em que, depois de ouvida a acusação do Ministério Público e depois também da pronúncia do Tribunal, os advogados de defesa dos réus têm a palavra, tomam a palavra, ou seja, para rebater então os factos que constam da pronúncia. Este julgamento decorre porque em 2017 a acusação diz que José Filomeno dos Santos e o seu amigo Jorge Goldens engendraram um plano para retirar do Estado angolano cerca de 500 milhões de dólares que foram transferidos do BNA para uma conta em Londres. Esta transferência foi de forma irregular. Os réus, na altura, alegaram que esta transferência servia, ou seja, estes 500 milhões de dólares, servia para ser investido num fundo em que Angola, ou seja, o Estado angolano teria um retorno de 30 mil milhões de dólares e, portanto, convenceram então o presidente José Eduardo dos Santos, na altura, que este seria um bom negócio, uma vez que, nesta altura, o país já enfrentava uma crise económica e financeira e, portanto, daí haveria então retornos que pudessem ajudar o país a sair desta crise. Ora, o Ministério Público não entendeu isso e, portanto, está feita a acusação, os réus vão ser ouvidos. Recordo-lhe também que, além dos réus, serão ouvidos cerca de 13 declarantes e 3 testemunhas, nomeadamente o ex-ministro das Finanças, Archer Mangueira, o atual governador do BNA, Lima Massano, e um outro funcionário também do BNA, que vão ajudar então o tribunal a esclarecer, ou seja, o tribunal a rebater esses factos, porque na acusação consta que Archer Mangueira, na altura, tinha alertado o Presidente da República, ou seja, o então Presidente da República, José Eduardo dos Santos, que este não seria um bom negócio, não era bom que o Estado angolano comprometesse com esse negócio e, portanto, na altura, depois, quando José Filomeno dos Santos e Jorge Goldens perceberam então que Archer Mangueira estava por dentro do negócio, fez uma investigação e alertou então o então titular do Poder Executivo. Os dois engendraram novamente um plano, substituíram Archer Mangueira e puseram então Walter Felipe, que depois consumou essa transferência de forma muito rápida e muito fácil, tanto é que a acusação refere que Walter Felipe não seguiu as regras, não consultou o Conselho de Administração do BNA e, portanto, fez essa transferência à revelia. Neste momento, o julgamento está na fase da contestação, estão a ser ouvidos então os advogados. Em outros espaços de informação, nomeadamente no telejornal, levaremos até si mais informações sobre este caso. Boa tarde.